Fala galera, amante dos filmes da Pixar, quem está falando aqui é Benjamin Silva e também estou aqui com Daniel Marques e nós vamos continuar o nosso ranqueamento dos filmes da Pixar. Nos últimos dois vídeos nós fomos do filme na posição 28 mais ou menos e chegamos até a posição 11. Finalmente entrou no nosso top 10. Aqui começa que realmente a briga de gente grande, né? Que agora que são... A nata. Que, enfim, são filmes que são bons de se falar, são bons de se comentar. Antes de começar o vídeo, nosso patrocinador oficial The Bible Quiz. Se você não tá jogando, você tá perdendo. Todo dia uma perguntinha, todo dia tem um Wordle, todo dia um desafio novo para te ajudar a memorizar a Bíblia. Você vai lendo a Bíblia, você vai jogando jogos e vai, se Deus quiser, né, encaixando melhor na sua cabeça. Para não ficar só aquele, olhar a palavra e é isso aí mesmo. Mas não, você tá lendo a palavra e tá recebendo uma perguntinha sobre um ou duas, sobre o capítulo que você acabou de ler. Então, acredite ou não, isso te ajuda a memorizar. E quanto mais a gente sabe da Bíblia, melhor a gente consegue conversar e debater, enfim, né? Compartilhar a palavra de Deus, né? Em vez de você ficar falando assim, talvez, se eu não me engano, Jesus falou isso aqui e aonde. Não, você ser um pouquinho mais específico, não só te dá mais confiança no que você tá falando, mas quem tá ouvindo também vai ficar, Benny não parece mais um Zé doidinho, mas ele realmente parece saber o que tá falando. Então, quanto mais a gente tem esse conhecimento da Bíblia, não que seja necessário para sua salvação, mas quanto mais melhor. Mas vamos lá, começar já com nossa posição, nosso número 10. Bom, o nosso 10º lugar do top 10 da Pixar é o filme Vida de Inseto, lá dos anos 90, né? Nos anos 90, né? Esse filme. Segundo filme. Eu ia falar, o segundo filme da Pixar, né? Se eu não me engano, acho que é 97, 98? 98, tá aqui. 98. Esse é um filme sensacional, né? Assim, pra mim é o filme mais diferente da Pixar. Não sei explicar bem porquê, mas o roteiro, a forma que os personagens são construídos, pra mim ela passa uma vibe diferente da maioria das coisas que a Pixar fez. E fala sobre formigas que estão sendo escravizadas basicamente por gafanhotos malignos, né? Cara, esse filme, eu acho que ele tem ele tem uma cena nesse filme que eu acho que é a mais repetida em igrejas que eu já vi de um filme da Pixar, que é aquela cena lá que tem os gafanhotos lá no deserto, lá só curtindo. O cara pergunta lá pro Hopper, cara, pra que a gente não precisa voltar? Os caras lá vão fazer tudo que a gente quer, a gente pode ficar aqui relaxando mais. Ele tá meio que querendo dar uma desculpa pra curtir mais, né? Relaxar mais. Aí o Hopper tem aquele discurso que é bem conhecido, acho que dá até pra botar um pouquinho. Fala essa questão de estar sozinho e de estar em comunhão, né? Com um grupo de pessoas. Eu vi esse vídeo nas igrejas com bastante frequência, comparando com a igreja em si, né? De cristãos estarem separados. E aí colocando o Hopper como se fosse o demônio, né? E o demônio, ele quer você separar da igreja, ele quer você separar do grupo. Mas quando tá todo mundo junto, né? Aí sim a gente consegue derrotar lá o demônio, né? Digamos assim, seria essa comparação que eu vi nas igrejas, né? Então, aí ele até fala, né? Ele pega uma pedra, né? Joga pro cara, e doeu? O cara, não, foi nada. Aí ele joga outro no outro cara, doeu? Não, foi nada. Aí quando ele quebra um negócio lá e cai umas 1000 de uma vez só. Sim, cai uma avalanche de pedra do cara morrer, né? Ele joga essa ideia. Cara, esse pessoal junto, os cristãos juntos, são um trabalho pra gente, de fato. Sim, esse vilão eu acho muito interessante porque ele tem aquela filosofia de, cara, a gente não pode deixar eles relaxarem, porque no momento que eles perceberem que eles têm algum poder, eles vão se revoltar, né? Então, os gafanhotos são minoria, apesar deles serem mais fortes, né? Mas é tipo assim, não tem como eles resistirem à união de milhares de formigas. Eu penso até na história do Êxodo, né? O faraó lá com os egípcios, mas tem uma hora que o povo hebreu cresce tanto que eles dizem assim, rapaz, vamos matar as crianças aí, porque senão eles vão se tornar mais numerosos que nós e vão se tornar uma grande ameaça, né? E é exatamente isso o que acontece. Só que, e como eu disse, é um filme bem diferente, tu até mencionou, tem morte no filme, né? Um vilão assim, um pouco mais... Eu acho um filme um pouco mais adulto. A lição é mais adulta. É um filme que não me parece tão infantil quanto outros filmes da Pixar são, especialmente hoje em dia, né? Que é apelo muito forte para as crianças, embora os filmes da Pixar sempre dialoguem com todo mundo. Mas esse eu acho um filme mais maduro. Vejo isso no vilão, né? Um vilão assim que a forma como ele fala é mais de um ditador mesmo, sabe? Tem uma cena que ele traz um gafanhoto específico
porque ele é meio doidinho, os gafanhotos, mas só pra descer a porrada lá no personagem principal. E assim, é uma cena violenta. Vai ser uma formiga e um gafanhoto, mas é feito pra impactar. É feito pra você escuta, cada batida você escuta. Sim, tem um perigo real, né? Não é uma coisa só cartunesca, né? Então, assim, pra mim ele tá no top 3 assim, de melhores vilões da Disney, da Pixar, quer dizer. No caso, acho que os únicos outros, assim, que eu diria que são muito bons mesmo. Cara, o vilão de Os Incríveis, excelente. Acho que o vilão também de Toy Story 2 e 3 também são outros dois vilões que eu gosto muito. O Lotso e o velho lá do Toy Story 2 que eu esqueci. Eu chamo de velho de novo, né? Mas o... Pete fedido, Stinky Pete. É esse? É o Stink Pete, right? É, esse mesmo. Acredito muito, né? Que um bom vilão sempre faz um bom filme, muitas vezes. Faz um bom filme. Uhum. Então bora lá. Posição número 9, temos aqui o Wall-E. Temos o Wall-E. Wall-E, o personagem em si é um personagem legal. Ele não fala praticamente no filme. São algumas palavrinhas só que ele consegue meio que reproduzir. É um personagem carismático. É um personagem que... acho que acho que esse carisma ele vem através do serviço dele, né? Acho que não tem ninguém no planeta Terra e ele tá lá ainda trabalhando. Ele tem duas coisas nele, né? Que é o trabalho, ele tá servindo constantemente. E assim, feliz. Até aquele serviço de você... muita gente vai trabalhar com raiva, né? E tem gente que vai trabalhar feliz, você consegue ver essa diferença. Geralmente quem trabalha feliz até muda o ambiente em que está. Como é que ele vai sair sozinho, né? Ele serve ali de uma maneira positiva. E a segunda coisa que eu vejo que me lembro de ter me chamado a atenção é a esperança que ele tinha, né? Ele tinha uma plantinha, ele queria que essa plantinha crescesse e até o final do filme. É basicamente a única planta que tinha no planeta, né? O planeta foi devastado, virou um lixão. E ele tinha essa esperança, ele carrega essa esperança até o final. Então é alguém... o Wall-E, ele me chama muita atenção do personagem otimista, um personagem que tem coração, assim, cristão, né? Você vê esse mundo acabado, o mundo que ele tá literalmente é um lixão, mas mesmo assim ele ainda tinha esperança pra conseguir corrigir as coisas. Bom, esse filme pra mim tem duas coisas que me chamam mais a atenção. A primeira é sobre a questão ambiental. O filme, ele até tem uma trope, que eu não sei como é que se... Deixa eu até olhar aqui como é que é trope em português, pra não ficar falando inglês, que eu acho triste. Tropo. Ah, não. Meu Deus. Ninguém usa essa palavra. Bom, é tipo um clichê, né? Um clichê, mas é aquela coisa que sempre se repete muito nos filmes do gênero, né? Então, alguns filmes do gênero de ficção científica, eu tô me lembrando aqui do Elysium, que nem é um filme tão bom assim, mas acho que é do Matt Damon, e também aquela série, acho que é 3%, mas é aquela ideia de você ter um contexto, por exemplo, do Interestelar, né? Em que a humanidade está destruindo a Terra, ou até mesmo o que acontece com Devorador de Estrelas. A humanidade tem que arranjar uma solução para não acabar com os recursos naturais e não ter que fugir do planeta. E o que aconteceria se elas não solucionassem e acabassem com a Terra mesmo é o que acontece no Wall-E e nessas outras obras que eu falei, em que uma elite acaba saindo do planeta, então fica uma elite ali, uma minoria dos humanos vivendo numa nave com bastantes regalias, enquanto o resto da humanidade, nessas outras obras, é deixado para miséria ou até mesmo para perecer, né? Para morrer por causa do fim dos recursos naturais ou da possibilidade de viver de uma forma adequada na Terra. Então, no Wall-E isso acontece, e eu acho que é uma coisa bem atual por conta dessa questão ambiental que ainda está em voga, as discussões, né, sobre poluição, sobre o futuro do nosso planeta, políticos grandes se afastando das demandas ambientais. E um outro ponto que para mim é muito forte é a questão da inteligência artificial, que é mais atual e impossível. Porque lá na obra, o grande vilão verdadeiro do filme é justamente uma inteligência artificial que é bem parecida com a do filme, acho que é 2001, Odisseia no Espaço, que é uma inteligência artificial feita para ajudar os humanos, conduzir a nave, mas acaba se rebelando contra eles, ganhando ciência e decidindo que é melhor se voltar contra a humanidade. Nesse filme, a humanidade está lá aproveitando a nave, engordando, se divertindo e sem nenhuma perspectiva de voltar para a Terra, de consertar a Terra ou de popular qualquer lugar como era para ser a missão deles, né? Mas simplesmente querem aproveitar a vida deles ali que se lasca o futuro, né? E aí essa inteligência artificial se volta contra a humanidade e a gente vê que não tem ninguém preparado para fazer nada, porque a galera tá tão atrofiada que eles são minúsculos, gordinhos e só andam em cima de cadeiras flutuantes, né? Então eles não têm mais nem condições físicas de fazer as coisas direito, eles se tornam totalmente dependentes das máquinas. E para mim
Obviamente que isso é a ficção científica, ela é sempre um exagero das condições reais da humanidade para mostrar no extremo a que ponto nós chegaríamos, né, se a gente seguir nesse caminho. E para mim é exatamente isso. A gente está hoje numa sociedade que cada vez mais a gente se torna dependente das máquinas, não pensa por si próprio, ninguém quer mais fazer arte por si, escrever por si, pensar por si, pesquisar por si, é apenas máquinas falando para outras máquinas, né? Até a história da internet morta, né? A ideia de que hoje tu vai em um vídeo de YouTube que foi feito por um bot e cheio de comentário de outros bots. Tu vai no Instagram que tem um modelo que é feito com inteligência artificial e um monte de comentário de robô falando que ela é bonita para poder engajar, para ver se dá dinheiro para quem criou aquele negócio ali. No final não tem nenhum ser humano e a gente se torna cada vez mais entregue, né, a essa tecnologia. E para mim esse filme mostra como isso é perigoso e como a gente se afastou do ideal e a plantinha é muito representativa disso, né, de como é como se fosse aquele último resquício do natural do que Deus fez pra nós, que tá se perdendo, mas que ainda existe uma esperança da gente resgatar. Então, basicamente, é um Black Mirror pra criança, né? Então, tô brincando. É um Black Mirror Kids. 8º lugar, Divertidamente. Cara, filmão, bicho. Filmão. Acho que, pra mim, o último filmão da Pixar, acho que saiu na última década. Foi o último filme da Pixar que eu vi, que eu fiquei, cara, isso aqui é Pixar. Isso é Pixar. É, tanto que até pensando no Wall-E, né? Acho que a era de ouro da Pixar foi dos final dos anos 90 até justamente o início dos anos 2010, né? O Divertidamente vem em 2015, já é o último resquício assim dessa era em que realmente você vê a criatividade, né? Nos anos 2000 e 2010 você tem Up, você tem Carros, você tem O Vida de Insetos, Toy Story, Wall-E, todos esses filmes, Ratatouille, né? Coisas que ainda vamos falar, e aí depois vai começando a ficar sequências previsíveis, filmes mais ou menos, e o Divertidamente ele se sobressai nesse meio, porque realmente decaiu bastante. E foi um dos poucos filmes da Pixar que me fez daqui lutar pra não chorar. Aquele negocinho que eu... Meu Deus, mano. Não chorou. Se, assim, não sei. Eu lembro, eu não gosto de chorar. Não gosto de chorar em filme. Eu choro muito, ó, meu. Tem uns 3 filmes assim que assim eu me acabo e eu tô nem aí, né? Mas tem muito filme que eu seguro. Caraca, mas isso aqui é perfeito pra chorar, mas eu não vou chorar nem a pau. O Divertidamente, cara, enfim, naquela cena lá do Bing Bong, cara, difícil ali, viu? Que você literalmente tá vendo a infância desaparecer, né? Meio que é uma representação da infância, tá literalmente indo embora naquele momento. E ali, assim, né? Ele se sacrificando para que ela possa continuar. Todas as analogias, todas essas representações de emoções, tudo é muito bem colocado, muito bem feito, até em cores, cara, tudo é muito bem pensado. E em questão desse filme, acho que eu vou falar algo que é parecido com o que eu falei no outro Divertidamente. Ele foca muito na supressão de emoções, né? No caso, mais especificamente, da tristeza. Cara, eu como pai, né? Preste atenção nos filhos, preste atenção no que eles estão fazendo, no que é que um sorriso representa, no que é que desviar o olhar, né? Não tá olhando pra você, representa. Cara, quase toda ação vem de dentro, né? Vem de alguma coisa que tá na cabeça da pessoa, no coração da pessoa. Então, assim, preste atenção. Você percebe que alguém tá triste, cara, vai lá conversar, vai lá tentar entender. Se a pessoa quer chorar, não ignore o que a pessoa tá passando, ou não tente minimizar o que tá deixando essa pessoa triste. Enfim, espetacular, gosto muito. Cara, esse filme eu acho muito massa como ele aborda realmente essa questão das emoções, de como cada uma delas, e não só as que te fazem sentir bem, que são a minoria, são importantes para o nosso desenvolvimento e para a nossa proteção, né? Então, a gente trabalhou muito, inclusive divertidamente na igreja, tanto um como dois, com os adolescentes, com as crianças, né? Porque aborda perfeitamente isso. E a tristeza, especialmente, que é o foco do filme, que ela quer se livrar, né? A tristeza, ela produz... Sem a tristeza, a gente, eu acho que ficaria preso numa vida, uma eterna criança, né? Porque a tristeza, ela muitas vezes produz nossos maiores
A tristeza produz mudanças em nós. Ela marca a nossa vida de formas, claro, de formas ruins também, quando vem de traumas, né? Mas é o que nos leva ao arrependimento, é o que nos leva a mudanças de atitude, enfim. E eu me lembro muito até daquele versículo, acho que é em 2 Coríntios, que Paulo fala assim para eles: olha, o que eu tô falando aqui é pesado, mas é para produzir uma tristeza em vocês, mas não é uma tristeza ruim. É a tristeza que leva ao arrependimento e que, portanto, gera transformação de atitude. Então, essa tristeza vale a pena sentir. Se for uma tristeza só de depressão, né, de ansiedade, uma tristeza de as coisas não serem do jeito que eu quero e tal, às vezes não vale a pena a gente se deixar levar por isso. Mas quando é uma tristeza por algo que eu estou fazendo de errado ou algo que eu posso tirar um aprendizado, aí vale a pena eu sentir ela para que isso seja o meu motivador para ser transformado nas minhas atitudes. Então, em sétimo lugar, nós temos agora Toy Story, filme do meu coração, filme da minha infância, o filme que eu pedi pros meus pais pra assistir 50 vezes no mesmo dia, enchi o saco deles, eles não aguentavam mais. Toy Story, que o Benny tem um comentário extremamente polêmico, diga aí, Benny. Qual é? Agora eu tô escrito. Eu vi aqui nas suas anotações, eu vi. Que é datado? É, excelente filme, embora um pouco datado, na minha opinião, né? Ainda botou assim, que é pra não ser crucificado. Né? Eu assisti recentemente assim, né? Nos últimos 3 anos. Mas eu lembro que eu gostei. Gostei do filme. Ele é extremamente bem executado. Agora eu não acho ele espetacular. Muita gente coloca ele como um dos melhores filmes já feitos. E eu fico... Peraí. É bom, mas nessas coisas também não. Mas é bom, é um filme excelente. Toda essa jornada do Woody com o Buzz, com ele indo pra casa do Sid e ficando lá preso lá por um tempo. Tem muito esse foco, né, da inveja do Woody com o presente novo. E como ele consegue, né, do início, que ele odeia o Woody até o final do filme, que ele já passa a ter ele como seu melhor amigo. Toda essa jornada é uma jornada que faz sentido, é uma jornada que é bem feita, uma jornada que tem muitos conflitos, mas eles são resolvidos no filme de uma forma que é bem encaixada. O grande êxito, o grande triunfo do filme tá nessa transformação do Woody. E outra coisa que eu gosto desse filme, cara, ele tem muita piada... não vou chamar de piada mais adulta, mas tem um humor mais ácido. Esse filme também tem lá no vídeo o Woody e o Buzz são muito irônicos, né? Muito irônicos. Isso é muito legal. Eu gosto muito o Cabeça de Batata, oxe, e o pouco... Eles são todos assim eles parecem um bocado de tiozão, pra ser honesto. Mas eles são um bocado de piada assim que são um pouquinho mais pesados. Primeiro isso aí que ele não é muito... Hoje é muito usada a expressão sanitized, né? Tipo assim, higienizado. Os filmes são muito higienizados, né? Pra não ter nada que possa incomodar ninguém, né? E os personagens são personagens que parecem reais, né? Que são chatos, que são às vezes insuportáveis. E eu acho isso muito interessante, porque não são pessoas idealizadas, né? Os brinquedos são mais humanos que muitos personagens humanos de outros filmes. Principalmente o Woody, que é o protagonista do filme, junto com o Buzz. Ele é o brinquedo preferido e tal, e no momento que ele não se torna mais, ele fica invejoso e literalmente uma tentativa de homicídio, né? Ele tenta jogar o Buzz fora. É uma tentativa de homicídio. Então esse é o nosso protagonista do desenho animado de criança, né? E aí todo mundo fica chamando ele de assassino e joga ele junto e tal. E ele vai ter que ajudar a trazer o Buzz de volta. Não porque ele se importa com o Buzz, mas porque ele quer ser aceito e ele só vai ser aceito se ele trouxer o Buzz. Só depois que eles vão se tornando amigos, e aí é uma história muito bonita também, e ele também usa até o que a gente estava falando divertidamente, que é a tristeza como um catalisador. E ele também trabalha muito a questão da identidade, né? Como acho que todos os Toy Stories trabalham de alguma forma a identidade e relacionado também com diferentes idades. E eu acho que esse, como aborda a infância, ele se conecta porque o Buzz é como se fosse uma criança. Ele não tem noção ainda de quem ele é, do que ele é. Ele não sabe nem que ele é um brinquedo. Então eu penso na criança que ela cresce ali e ela não tem aquele senso ainda de identidade, qual é o propósito da existência dela, do que é que ela é, do outro e ela, né? E às vezes ela vê um personagem, ela quer ser aquele personagem, né? E ela brinca daquele personagem, mas ela vai começar a entender quem ela realmente quer ser. E o Buzz é exatamente isso. Ele se frustra por ser um brinquedo, daí vem uma tristeza terrível em que ele desiste de tudo na vida. Mas tem um momento que ele entende que ele não pode se deixar dominar por aquilo e ele decide entregar o seu tempo, a sua vida por um propósito maior, mesmo que não seja da forma como ele imaginou e sonhou que seria. E acaba decidindo ser o que ele foi feito para ser, em vez de algo que é impossível
e idealizado na cabeça dele, né? Tudo isso eu acho muito legal. Os personagens têm arcos. E as falas, cara, tem tantas falas memoráveis. Eu não sei se é porque eu assisti Tem. milhões de vezes quando era criança. Não, mas tem, Mas o tem, tem. Zetezinho lá, né? Você salvou nossas vidas, somos eternamente gratos. O Ao Infinito e Além, a parte que. Assim, isso não é voar, isso é cair com estilo. É Ah, genial, cara, esse tem filme. aquela também do. Você é apenas um brinquedo. Você é um brinquedo! Brinquedo! Cara, muito bom. As músicas são lindas. Inclusive, agora o Toy Story 5, né? Tá saindo. Eu vi um vídeo do Zé da Viola, que é o cantor brasileiro da música, do Amigo Estou Aqui, cantando lá na Premiere com os dubladores do lado. Cara, eu acho nostálgico demais. Enfim, vamos seguir aqui, senão não acaba no Toy Story. Número 6, nós temos Ratatouille. O começo dele, pra mim o começo dele, ele me lembra até o começo de Up, não no sentido emocional, mas eu acho o começo dele bem maduro, bem maduro. Ele tá lá na casa de uma véia, então os ratos lá estão querendo pegar, roubar as coisas de uma véia. Eu, de novo, né, sendo bem saudoso com os mais idosos, mas mas aí tem uma reunião, ele com o pai dele, aí ele até tem um trabalho de ficar cheirando a comida e ele vai dizendo se tá envenenado ou não. Então, assim, eu lembro de assistir esse começo e ficar, caraca, mas isso aqui não é pra criança, não é muito pra criança não, isso aqui. Tipo, criança não tá entendendo muita coisa aqui não. Não, e até a história do Gusteau, né? Que é o cozinheiro que inspira o rato. Começa com ele falando, qualquer um pode cozinhar e tal. Aí o rato fica encantado, mas depois mostra que ele, no final, o restaurante foi à falência, ele se ferrou e a vida dele ficou uma desgraça e tal. Então, assim, várias coisas fortes, né? Entrar muito nessa ideia de dons, né? O dom do Remy era um dom especial, é um dom que ninguém conseguia entender, praticamente. Basicamente falar em línguas, eu tô brincando, não é isso. Ele tinha um dom especial, agora ele não sabia onde usar, né? Acho que ele tava praticamente usando no lugar errado ou falando com as pessoas erradas. Tô parecendo... Ele não era visto, né? Não era reconhecido, nem apoiado no seu dom, né? Ele tinha que fazer o que todo mundo faz, que é catar qualquer comida em qualquer canto. Porque rato faz isso. E aí, falando que nem o Pablo Marçal, você está no lugar errado. Eu vou melhorar isso aí. Tinha uma frase lá na IBC que a gente usa da época da rede ministerial, que é pessoas certas nos lugares certos pelas razões certas. O prazer dele é em fazer aquilo bem feito. Então ele não se importa se ele tá ali escondido fazendo a comida, ele se importa que ele tá fazendo uma boa comida, né? E que as pessoas estão gostando e estão apreciando aquilo ali, o que vem do dom dele. E me lembro até da parábola lá dos talentos, né? Que não é a palavra talento, a gente associa a dons e talentos, mas era um dinheiro na época, né? Mas que os caras, um recebeu 10 talentos, o outro 5 e o outro 1. E aquele que recebeu 10 multiplicou, o que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 1 enterrou. E o Senhor vai e fala assim: pois eu vou dar o seu para o outro que já tem mais. Né? E a gente usa isso na igreja para falar daquilo que Deus nos deu, seja dinheiro, seja dom, seja habilidades, conhecimentos, enfim, que a gente precisa transbordar daquilo pro outro. Então, a expectativa não é que a gente seja igual a todo mundo. A igreja, a gente já falou isso em outros vídeos, né? A igreja é um corpo. Então, a gente precisa fazer o nosso papel como membro. E aí, todos os ratos lá estavam acostumados. A gente é assim, a gente vai ser sempre assim e todo mundo é assim. E ele não, ele era diferente. Eu me lembro até da cena que ele pega o queijo e a uva e diz: prove um, agora prove o outro. Agora prova os dois juntos, veja a mistura dos sabores, isso até. E aí o outro rato mexe tudo na boca, não tá nem aí. Mas eu me lembro que esse filme me fez começar a pensar sobre isso. Cara, eu vou apreciar melhor aquilo que Deus me deu, vou apreciar as comidas, as coisas, prestar atenção e não só viver no piloto automático. Então também fala sobre isso. Enfim, filme muito bonito, com muitas lições e uma história muito massa, né? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe. E até o nosso próximo vídeo que vai ser o top 5. E aí, cara, top 5 aí só pedrado. Absolute Cinema. Então assim, fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, cheiro!